622. Este trabalho representa uma tentativa de abrir os processos interiores do mandala à compreensão intelectual. Estes representam, por assim dizer, retratos das transformações obscuramente sentidas no íntimo, as quais são percebidas pelo olho interior e tornadas visíveis com lápis e pincel, tal como se apresentam, incompreendidas e enigmáticas. As pinturas são uma espécie de ideogramas de conteúdos inconscientes. Utilizei evidentemente tal método comigo mesmo e posso constatar que de fato podemos pintar quadros complexos, cujo verdadeiro conteúdo nos é totalmente desconhecido. Enquanto pintamos, o quadro se desenvolve por si mesmo e muitas vezes até contrariando a intenção consciente. É interessante observar como a execução do quadro atravessa de um modo inesperado as expectativas conscientes. A mesma observação pode ser feita, muitas vezes com maior clareza, ao escrevermos sob o ditado da imaginação ativa 185. 623. O presente trabalho pode preencher uma lacuna que percebo na apresentação em geral dos métodos terapêuticos. Apesar de ter falado bastante sobre a imaginação ativa, pouco escrevi sobre ela. Desde 1916 utilizo este método. Em meu livro O Eu e o Inconsciente esbocei-a pela primeira vez. Mencionei o mandala somente em 1929, em O Segredo da Flor de Ouro 186. Silenciei os resultados desse método por 13 anos, a fim de não provocar qualquer sugestão, pois queria certificar-me de que essas coisas, sobretudo os mandalas, surgem espontaneamente não sugeridas por minha própria fantasia. Pude convencer-me, através de meu próprio estudo, de que mandalas foram desenhados, pintados, esculpidos na pedra e construídos em todos os tempos e lugares, muito antes que meus pacientes os descobrissem. Do mesmo modo observei, para minha satisfação, que mandalas foram sonhados e desenhados por pacientes em tratamento com psicoterapeutas que não eram meus alunos. Diante do significado e da importância do símbolo do mandala, precauções especiais me pareciam necessárias, uma vez que este motivo constitui um dos melhores exemplos da eficácia universal de um arquétipo. Mencionei em um seminário sobre sonhos infantis, de 1939 a 1940, o sonho de uma menina de 10 anos que realmente não poderia de forma alguma ter ouvido falar de uma quaternidade do divino. O sonho foi escrito por ela mesma e enviado por um conhecido. Uma vez vi no sonho um animal que tinha muitos chifres. Com eles, espetava e comia outros animaizinhos. O animal se enroscava a modo de uma cobra e é assim que vivia. Aí apareceu uma névoa azul a partir dos 4 cantos, e ele parou de comer. Aí chegou o bom Deus, mas eram 4 bons deuses nos 4 cantos. Aí o animal morreu, e todos os animais comidos apareciam novamente vivos. 624. Este sonho descreve um processo inconsciente de integração. Todos os animais são devorados por aquele único animal. Segue-se a enantiodromia, o dragão transforma-se em pneuma, o qual representa uma quaternidade divina. Segue-se a apocatástase, uma ressurreição dos mortos. Esta fantasia nada infantil só pode ser definida como arquetípica. A senhora X também colocou em sua 12ª pintura uma coleção de animais dentro do mandala, ou seja, um par de cada um, cobras, tartarugas, peixes, leões, porcos e um único bode carneiro 187. A integração reúne o múltiplo em um só. Tanto a criança como a senhora X não conheciam as palavras de Orígenes, falando dos animais de sacrifício. Procura em ti mesmo esses animais de sacrifício, e os encontrarás no teu íntimo, em tua alma. Compreende que dentro de ti mesmo, intratemetipsum, tens rebanhos de bois, rebanhos de carneiros e rebanhos de cabras. Compreende que em ti também estão os pássaros do céu. Não te surpreendas ao dizermos que isso está em ti. Compreende que és também um segundo pequeno mundo e que em ti estão sol, lua e estrelas a 188. 625. A mesma ideia ressurge em outra passagem, mas agora sob a forma de uma constatação psicológica, e vê a expressão do rosto daquele que ora está irado, ora triste, e em seguida de novo alegre e outra vez perturbado e de novo tranquilo. Vês que essa pessoa acredita ser um só, mas não é apenas um, pois nele aparecem tantas pessoas quantos são os modos de seu comportamento, porque segundo a Escritura também incipia in sicut luna mutaturum 189, o louco muda como a lua.
Imutável é Deus, e por isso é chamado o Uno, porque não se modifica. Assim, o justo seguidor de Deus, imitator Deus tuus, criado segundo a imagem de Deus é chamado um e o mesmo, unus e ipse, depois de atingir a completitude, porque depois de estabelecer-se no cume da virtude, não mudará mais, permanecendo um só para sempre. Todo aquele, porém, que se encontra na malícia, malitia, está dividido em muitos e disseminado em vários. E enquanto permanecer nos múltiplos modos da malícia, ele não poderá ser chamado de uno a 190. 626 Aqui os vários animais são substituídos por estados afetivos, aos quais o ser humano se encontra exposto. O processo de individuação, claramente sugerido aqui, subordina o múltiplo ao uno. O uno, porém, é Deus, ao qual, em nós, corresponde a imago Dei, a imagem de Deus. Esta, porém, se expressa no mandala, como já vimos em Jacob Boehme. Simbolismo do mandala. 627 Tentarei a seguir representar uma categoria especial de simbolismo, a do mandala, através de grande número de imagens. Já me manifestei várias vezes acerca desse tema e finalmente descrevi e comentei minuciosamente essa espécie de símbolo que ocorreu no decorrer de um tratamento individual, no meu livro Psicologia e Alquimia, 1944. Repeti a tentativa na contribuição precedente deste volume. Neste caso, os mandalas não provêm de sonhos, mas da imaginação ativa. Na presente exposição publico mandalas das mais variadas proveniências, a fim de fornecer ao leitor, por um lado, uma impressão da espantosa riqueza de formas da fantasia individual e, por outro, possibilitá-lo a fazer uma ideia da ocorrência recorrente dos elementos básicos. 628 Em relação à interpretação, devo remeter o leitor à literatura respectiva. Neste trabalho contentar-me-ei com alusões, pois uma explicação mais aprofundada, como mostra o exemplo do mandala descrito em Psicologia e Religião ou as descrições das investigações preliminares deste volume, levariam muito longe. 629 Mandala, em sânscrito, significa círculo. Este termo indiano designa desenhos circulares rituais. No grande templo de Madura, sul da Índia, observei sendo feita uma imagem desse tipo. Uma mulher a desenhava no chão do mandapam, átrio, com um giz colorido. O mandala media 3 metros de diâmetro. Um pandit que me acompanhava explicou-me que nada podia informar a respeito. Somente as mulheres que traçavam tais imagens o sabiam. A própria desenhista recusou-se a comentar o que fazia. Obviamente não queria ser perturbada em seu trabalho. Mandalas elaborados, executados com argila vermelha, encontram-se também nas paredes externas caiadas de muitas cabanas. Os mandalas melhores e mais significativos são encontrados no âmbito do budismo tibetano Mun. Como exemplo, pode servir o seguinte mandala tibetano 2, cujo conhecimento devo a Richard Wilhelm. 630 Um mandala deste tipo é um assim chamado yantra, de uso ritual, instrumento de contemplação. Ele ajuda a concentração, diminuindo o campo psíquico circular da visão, restringindo-o até o centro. Habitualmente o mandala tem 3 círculos, pintados de preto ou de azul escuro, os quais devem excluir o exterior e manter coeso o interior. Quase que regularmente a beirada externa é de fogo, isto é, do fogo da concupiscentia, do desejo, do qual provém os tormentos do inferno. Quase sempre são representados na beirada mais externa os horrores do sepultamento. Em direção ao interior há uma coroa de folhas de lótus, que caracteriza o todo como um padma, flor de lótus. Dentro há um tipo de pátio de mosteiro com 4 pórticos. Este significa o sagrado isolamento e concentração. No interior deste pátio encontram-se em geral as 4 cores básicas, vermelho, verde, branco e amarelo, representando os 4 pontos cardeais e ao mesmo tempo as funções psíquicas, conforme mostra o bardo Todol 3 tibetano. Segue-se o centro, usualmente, mais uma vez separado por um círculo mágico, como objeto essencial ou meta da contemplação.